Você quer abrir uma academia, um estúdio ou um box, mas tem pouco dinheiro na mão, pouco dinheiro disponível e não sabe o que fazer para captar esse investimento? Caso sim, essa dúvida que eu vou responder no vídeo de hoje. E para isso eu vou cobrir principalmente 3 tópicos, tá? Primeiro eu vou dar um panorama geral de um custo mínimo e máximo para uma academia, estúdio, para você ter uma noção do valor do investimento que você tem que fazer. O segundo tópico é entender como que a gente faz para reduzir os principais custos e conseguir economizar o máximo possível para realizar esse sonho de abrir um negócio fitness. E por fim, algo que está muito forte, cada vez mais forte no mercado, que é as formas diferentes de captar dinheiro para investir no seu negócio. São algumas formas e eu tenho certeza que algumas delas vão te surpreender bastante pelos números, pela facilidade que algumas trazem para você abrir o seu negócio fitness. Mas antes da gente começar para valer, a melhor forma de você investir no sucesso, nos resultados do seu negócio é em conhecimento. E esse canal aqui é o maior canal com conteúdo para gestão, marketing e vendas 100% dedicado e exclusivo para o mercado fitness. Então, não deixa de se inscrever aqui, ativar o sininho, compartilhar, curtir, para receber toda semana os nossos novos vídeos. Já são mais de 300 vídeos aqui na plataforma. É basicamente um MBA gratuito para você. Começando pelo mínimo, né? Qual é o mínimo que eu preciso desembolsar, dinheirinhos, para abrir o meu tão sonhado e suado negócio fitness? A primeira coisa que você precisa ter clareza para responder essa pergunta é qual é o público que você quer atender. Qual classe econômica? É o público A, o público mais endinheirado? É o público CD, o público menos endinheirado? Qual é a modalidade que você quer oferecer? É funcional, é cross, é personalizado, é musculação tradicional? E claro, qual é a região que você quer atuar? Se é uma região mais premium, com aluguel um pouco mais caro, tá? Respondendo isso, a gente consegue chegar um pouco mais próximo aqui de uma estimativa, de um número aproximado que você vai precisar investir. Mas para a gente conseguir evoluir aqui no vídeo, eu vou te dar alguns exemplos e dar mais ou menos o perfil que atenderia esse investimento aqui. Para uma academia de musculação pequena, tá? De uns 500 metros quadrados, se você for para equipamentos de entrada e uma infraestrutura simples, vai gastar ali provavelmente uns 700 mil. Se você começar a pegar equipamentos mais intermediários e investir um pouco mais na infraestrutura, tranquilamente chega na casa dos 2 milhões, tá bom? Isso aqui não é para atender um público A, é um público B, um público C, talvez, dependendo da concorrência da região, dá para atender também um público A, mas em linhas gerais, eu estou falando aqui de uma academia equipamento de entrada, infraestrutura mais simples ou intermediária, tá bom? 500 metros quadrados, de 700 a 2 milhões. Já para uma academia de 1.500 metros quadrados, você tranquilamente começa esse investimento ali na casa dos 3 milhões, podendo chegar a uns 5 milhões. Isso também trabalhando com equipamentos linhas de entrada ou intermediário. Se for premium, tranquilamente você passa desse valor aqui. E esses valores que eu estou falando aqui, eles também estão contando uma reforma elétrica básica, uma hidráulica, um projeto arquitetônico e até alguns itens de decoração. Lembrando que isso aqui é muito subjetivo e você pode aumentar muito o investimento se quiser inventar moda aqui, se quiser fazer algo muito exclusivo, muito personalizado, colocar muito LED, muita madeira chique, muito mármore, etc. Então, o céu é o limite aqui, tá? Eu tô pegando muito os negócios padrões que a gente vê no mercado. Para fins de comparação, a rede de academia Pano Bianco, que é considerado uma low cost, ela tem uma infraestrutura de intermediária para boa, os investimentos ficam na casa de 800 mil a 1 milhão e 200, para espaço de 750 metros quadrados até 2 mil metros quadrados. Se a gente olhar lá no outro espectro, a gente vai encontrar academias como a própria Nitrogen, do Sérgio Arnaut, que inclusive foi lá no nosso podcast e deu uma super aula. A academia dele, que é super premium, tá lá na casa dos 15 milhões, com um espaço de 6 mil metros quadrados, né? Então, uma estrutura muito grande, com equipamentos de primeira, né? Panata, Hammer e etc. O mesmo vale para uma Ironberg, que também fica ali pelo menos em 4 mil metros quadrados, a maioria das unidades deles, e os investimentos chegam a ser até mais astronômicos, né? Na casa de 25 milhões. Mas a gente também tem os estúdios e os box, né? Para fim de comparação também, um estúdio ou um box de 200 metros quadrados completinho vai te custar pelo menos uns 500 mil reais, mas se você quiser dar aquele toque refinado, dá para passar frouxo de 1 milhão. Vai depender novamente
da infraestrutura, dos equipamentos que você optar. Mas se a sua opção é começar apenas pelo básico, com barras, anilhas, o mínimo do mínimo, não ter equipamentos repetidos, etc., dá sim para você começar um Studio Unbox lá na casa dos 100, 150 mil reais. Conheço vários empreendedores que começaram com isso e até com menos do que isso, tá? Vai depender muito de quanto você tem disponível para fazer esse primeiro aporte. Para fim de comparação também, o Estúdio Mormai alega um investimento na casa de 400 a 700 mil reais para abrir um box mais ou menos desse tamanho que eu falei, de 250 a 350 metros quadrados. Vamos falar um pouquinho agora sobre como reduzir esse investimento inicial, né? Vocês já viram que não é nada muito barato aqui, né? E obra sempre é uma caixinha de surpresa. A gente mira no negócio, aparece uns imprevistos e o preço sobe muito, tá? Então temos que sim, então desde o dia 1 a gente tem que estar muito alinhado e focado em diminuir custos. Um parênteses importante fazer aqui é que o mercado fitness, o mercado esportivo, ele está cada vez mais competitivo. Tem várias redes como Skyfit, Alpfit e etc., que estão abrindo muitas academias e todas elas com esse investimento de 3, 4, 5 milhões, como eu falei, né? A Skyfit aí já está na casa das 300 academias, a própria Smart Fit já passa de 1.000 unidades no Brasil, tem mais 1.000 fora do país, mas dentro do país é mais ou menos umas 1.000. Enfim, tem várias redes que estão muito agressivas, fazendo um alto investimento. Ou seja, o mercado não está para brincadeira, não é um oceano azul, que você vai abrir um negócio com baixo investimento e vai ter um grande resultado. Você pode sim ser inteligente, estratégico, conseguir abrir o seu negócio com um investimento inferior a essas grandes redes, essas grandes marcas e ter bons resultados, mas isso vai depender muito da sua estratégia, do seu posicionamento, de como você faz o conjunto da obra compensar esses investimentos maiores que às vezes uma rede dessa está fazendo, ok? E claro, se você começar com um investimento muito alto, maior que essas redes, naturalmente você também já começa um passo à frente deles. E a primeira dica que eu vou te dar é o custo do imóvel. Ela dói bastante, mas dá para você ser malandro e reduzir esse valor. Você pode fazer isso falando com o seu locatário e tentando negociar uma carência. Sim, tem muitos locatários que dão uma carência de alguns meses para você começar a pagar. Ou talvez ele já consiga de largada alguns meses te dando um desconto, trocando pelo investimento que você vai fazer na estrutura. Vamos supor que você precisa investir 100 mil para entrar no imóvel. Ele pode abater 100 mil ou parte disso nos próximos meses no seu aluguel, tá? Isso é bem comum de acontecer. Outro jeito de você reduzir custo nessa fase do empreendimento é negando para o locatário que pede aquele tal do bolsão, aquela tal da garantia. Sim, alguns locatários podem te pedir de 3 a 6 meses de pagamento prévio, o tal do calção. E naturalmente você pode negar isso falando que já não é mais uma prática de mercado e de fato, cada vez menos locatários vêm fazendo isso, então você tem que alegar que isso não é mais normal, não é mais uso de mercado. Então aqui eu já te dei 3 dicas de como reduzir o seu custo nessa parte de imóvel. Além disso, outra dica muito bacana é você economizar com contador. Você não precisa de um contador que seja aí na sua região, hoje já tem contadores online que cobram a metade do preço. Então, enquanto o contador aí da sua região talvez esteja cobrando 1.000, 1.500, até 2.000 reais, você acha hoje contadores online que cobram a metade desse preço. Se você se planejar com bastante antecedência também, toda a parte de móveis, elétrica, você vai conseguir um desconto bem interessante, tá? Não deixa para começar a fazer orçamento em cima da hora, eles vão entender a sua data de entrega e eles vão precificar acima por causa disso. Comprar equipamentos da China também tem sido uma opção muito assertiva para várias academias, estúdios e box. Os preços lá na China estão chegando a ser 50%, 70% mais barato que os equipamentos norte-americanos ou brasileiros. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando no detalhinho como que você faz para importar da China. Spoiler, é complicado pra caramba, é chato pra caramba, mas se você quiser economizar algumas centenas de milhares, talvez milhões de reais, vale a pena você acessar esse vídeo e entender. O link também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora que você já entendeu quanto mais ou menos vai custar essa brincadeira toda e quais são as principais formas de reduzir custo de forma simples e prática, vamos entender de onde tirar o dinheiro para esse investimento agora. Tem várias formas, tá? Eu vou falar sobre alguma delas aqui para você. Não tem certo e errado, eu vou explicar para você qual é melhor para qual modelo de empreendedor. A primeira delas é você ter um sócio investidor, né, que vai abrir a academia junto com você
e vai estar no mesmo contrato social que você. Literalmente lá na junta comercial, ele vai aparecer como se fosse um dos donos, independente dele trabalhar no negócio no dia a dia ou não. Tem sócio que coloca dinheiro e também trabalha, e tem sócio que só coloca o dinheiro, e tem investidor que coloca o dinheiro, vira sócio, mas não trabalha no dia a dia, tá? É muito importante que você defina isso desde o dia 1. Não tem certo e errado também, depende muito da sua negociação. Claro que se a pessoa for colocar dinheiro e também for trabalhar no seu negócio, é muito mais vantagem, tá? Mas também não é incomum a gente achar pessoas que são sócios investidores somente. Colocam dinheiro no negócio e cobram de você a execução o dia a dia da operação. Diferentemente de um empréstimo, esse dinheiro normalmente ele não precisa ser devolvido em parcelas. Então essa é a grande vantagem aqui do sócio investidor. E na prática, esse investidor ele está interessado no dividendo, ou seja, no final do mês, do trimestre ou do ano, quando você for distribuir o lucro entre os sócios, esse sócio investidor vai receber o lucro que é igual à parte dele no negócio. Exemplo, se você tem um sócio que tem 30% do negócio, ele vai receber 30% do lucro líquido no momento de distribuição de dividendos. Esse aqui é o mais simples de explicar, também não tem uma regra de ouro do tipo, olha, o teu sócio tem que investir tanto no seu negócio. Não tem, tá, gente? Eu conheço sócios investidores que colocam 10, 50 até 80% do capital necessário para abrir o negócio. É muito raro o sócio investidor colocar 100%, né? Ele quer que você, que não está colocando dinheiro, às vezes se comprometa também com um valor relevante, até para colocar, digamos que, o skin the game, né? A pele no jogo. Outra forma de captar dinheiro é por meio do financiamento bancário. Na prática, essa é a forma mais utilizada hoje. Nessa modalidade, o banco ou a cooperativa de crédito vai te liberar recursos para um objetivo definido, tá? Como reformar, comprar novos equipamentos ou realmente fazer a estrutura toda do zero. E depois, naturalmente, você empreendedor vai ter que devolver esse dinheirinho aqui com pitorescos juros compostos. A principal vantagem é conseguir um valor elevado sem entregar uma parte da sociedade do seu negócio, como a gente teve que fazer ali com o sócio investidor. Ou seja, você continua sendo o dono do negócio e depois de quitar esse contrato de empréstimo, encerra a obrigação com a instituição. Beijo, tchau, tchau e bênção. Por outro lado, a academia já começa a operação com parcelas mensais e isso pode ser um problema também. Além disso, a aprovação ela não é automática, né? Você não vai pedir dinheiro para o banco e eles vão te dar. Você vai ter que mandar projeto, histórico dos sócios, uma projeção de recebíveis, de faturamento que você imagina ter. Dependendo da linha de empréstimo, você vai ter que dar garantia, conseguir avalistas, enfim. Dependendo do tipo de empréstimo, você tem até que contratar um advogado para te assessorar em tudo isso, tá? E também não existe um percentual único de financiamento, depende muito do banco e tem algumas linhas que vão financiar 100% do seu projeto, tá? Algumas outras linhas não, vão financiar só 80%, só 70%, então varia muito também da linha de empréstimo que você vai procurar em cada banco. O valor e o prazo também vão variar muito dependendo do fato de ter uma garantia ou não, ser um banco grande ou um banco pequeno, tá bom? Mas eu vou te dar um exemplo aqui para você não ficar no escuro. Vamos supor que você quer um investimento de 2 milhões, certo? Para uma simulação conservadora, a gente vai considerar aqui que o banco aceite financiar 70% do seu projeto. Nesse cenário, o banco ia te dar 1,4 milhão financiado e você teria que colocar os outros 600 mil de entrada para começar o projeto. Isso provavelmente te daria ali parcelas de 60 a 84 meses na média de mercado, com juros que variam de 1,2 a 3,5, 4% ao mês em linhas de crédito comerciais. Essa taxa é apenas uma referência, tá, pessoal, para ser didático aqui. Na prática, você pode pagar muito mais do que isso e às vezes, bem raramente, um pouco menos do que isso. Novamente, depende de banco, de prazo e garantia. Isso significa que no final do mês você vai ter que pagar uma parcelinha pelo menos ali de 30, 40, às vezes passando de 50 mil reais para esse valor que você pegou financiado de 1,4 milhão. E naturalmente, e infelizmente também, o total pago lá no final de todo esse período de pagamento vai ser bem maior do que aquele 1,4. A terceira forma de você conseguir esse dinheiro é o financiamento direto com o fornecedor, tá? Isso está cada vez mais comum nos últimos anos. A própria marca de equipamento ou a própria construtora vai te emprestar esse dinheiro, tá? Com marcas de equipamento é muito mais comum.
Nesse modelo, você escolhe as máquinas e negocia o pagamento com a própria empresa. Então, geralmente, essa empresa de equipamentos ela tem um fundo de investimento, ela tem dinheiro para te emprestar desde que você compre dela, tá? Em alguns casos, o fornecedor ele oferece parcelamentos bem legais, tá? Que podem ficar iguais ou levemente superiores ao que o banco ou a cooperativa te emprestaria, tá? A principal vantagem aqui é a facilidade em conseguir esse investimento. Tende a ser um pouco mais fácil do que o empréstimo bancário. Além disso, o gestor também acaba negociando com essas empresas de equipamento a instalação, a garantia, a manutenção e também às vezes até um prazo de carência para começar a pagar esse investimento, tá? Outra vantagem é que muitos empreendedores acabam fazendo um empréstimo com a marca de equipamentos, com essa distribuidora de equipamentos, e outro empréstimo com o banco, um para infraestrutura e com a marca de equipamentos direto os equipamentos. Então você consegue fazer 2 empréstimos relevantes e começar o seu negócio de uma forma mais acelerada. E também a gente vai ter as linhas subsidiadas pelo governo, tá? A mais famosa delas é a do BNDES, né, que é o Banco de Desenvolvimento Nacional, que na prática vai entrar em contato com outros bancos regionais e te ajudar a conseguir taxas um pouco melhores. O problema aqui, meu amigo, é que se já é burocrático você conseguir num banco privado, no governo você multiplica isso por 2, tá? É bem mais burocrático. Tem várias regras, tem que participar de edital, muitas vezes tem que mandar planejamentos super sólidos e estruturados de negócio. A parte boa é que as taxas tendem sim a ser bem inferiores à média de mercado, até porque é subsidiado pelo governo. E para ficar mais claro aqui para você, eu vou colocar na tela uma tabela com essas diferentes formas de conseguir empréstimo, com as taxas e também valores iniciais que você pegaria de investimento. Isso para te dar uma clareza um pouco maior de quanto você pagaria de taxa, quanto você pagaria por mês, em média, segundo as nossas pesquisas agora em 2026. Aí você pausa esse vídeo, vê essa tabela, tira print, anota para você ter uma noção de onde você está se metendo. E caso depois de descobrir esse investimento todo e todo esse desafio que tem pela frente, se você ainda tiver no seu coração a vontade de abrir um negócio fitness, o que eu muito recomendo, porque eu amo esse mercado e é um mercado que vai crescer muito, tem 2 vídeos muito bacanas para você assistir, tá? O primeiro deles é um vídeo nosso que te explica como fazer uma campanha de pré-venda para já começar o seu espaço cheio de alunos. E o outro é sobre escolher a localização ideal, tá? Se você escolher errado, já era. Você pode investir o que quiser, não vai vingar o seu negócio. Então, acesse esses 2 vídeos que vão estar aqui do lado e também na descrição. E claro, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber os nossos novos conteúdos semanalmente. Fico por aqui, um abraço e até mais!